Olá pessoal, você está aqui no canal do professor Jefferson dos Santos no Matemática Trivial. Hoje vamos falar sobre análise combinatória, principalmente de dois temas de análise combinatória. Não é uma aula sobre a análise combinatória em si, mas é uma discussão pautada em dois assuntos, que é a princípio fundamental da contagem, que é a base do sustento da análise combinatória, e as permutações de objetos distintos, que vai envolver o fatorial. Bom, relembrando o que é o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem é baseado em decisões. A forma que eu tenho de interpretar os problemas de princípio fundamental da contagem é quantas decisões eu tenho que tomar. Para o exemplo que eu vou dar, e essas decisões elas são simultâneas, então, é o princípio da contagem que eu tenho que utilizar. Esse princípio da contagem diz assim: se a primeira decisão você tiver que tomar de uma N1 maneiras distintas, e a segunda decisão você pode tomar de N2 maneiras distintas, e assim até a késima decisão com NK maneiras distintas, se todas essas decisões são independentes, ou seja, uma não depende da outra, a forma de eu tomar essas decisões simultâneas é igual ao produto dessas decisões. A gente multiplica todas as possibilidades. É isto que é o PFC, que é o princípio fundamental da contagem, que é justamente uma gama de problemas que nós vamos resolver agora, tá bom? Então vamos ao primeiro probleminha. A placa Mercosul foi adotada em todo o território brasileiro em 2020, em substituição ao modelo cinza, conforme o Denatran. Todos os carros emplacados atualmente no país utilizam um novo padrão criado em 2014, o padrão Mercosul. É utilizado desde 2018 no Brasil. O formato também é adotado na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, com algumas diferenças em relação à versão brasileira. Isso quer dizer, a posição de letra e número muda de local. A placa Mercosul é formada por três letras, um número, outra letra e dois algarismos, nessa ordem, conforme a figura abaixo. Calcule a quantidade exata de placas considerando as seguintes condições: placas possíveis de serem fabricadas, de acordo com o modelo Mercosul, conforme exemplificado na figura e considerando o alfabeto brasileiro. Essas placas devem ser iniciadas por vogal, cuja terminação seja com o algarismo 9. A quantidade de placas será D. Então, observe aqui no nosso desenho, na figura, que qualquer placa que você for dar como exemplo, você tem que tomar 7 decisões. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou aqui fazer 7 tracinhos, indicando as decisões que eu tenho que tomar. Então, são 7 tracinhos. Eu vou chegar um pouquinho para a direita, para que eu possa fazer os demais tracinhos. Então, está aí, ó, 7 tracinhos. Aqui, nesse local, eu vou colocar uma vogal. Ah, por que eu vou colocar uma vogal? Porque ele fala para a gente que ela será iniciada por vogal. E nós temos no nosso alfabeto 5 vogais, que é o A, o E, o I, o O e o U. Então, existem 5 possibilidades aqui. Eu posso tomar a primeira decisão de 5 maneiras distintas. Ele fala para a gente que a terminação vai ser o algarismo 9. Então, aqui nós devemos usar o 9. Então, nós vamos ter somente uma possibilidade. Agora, nas demais posições, estamos livres para poder usar o que queremos. Podemos repetir as letras, por exemplo, e podemos repetir os algarismos. Lembrando que o nosso alfabeto tem 26 letras, então nós temos 26 letras possíveis de usar. O nosso sistema numeral, que é o nosso sistema decimal, possui 10 algarismos, que vai de 0 a 9. Então, nós temos aqui, que vai ser uma posição de uma letra. Veja só que no nosso exemplo, a segunda condição é letra. Nós vamos ter 26 possibilidades. Aqui, que também será uma letra.
teremos 26 possibilidades. Aqui, que vai ser um algarismo, nós vamos ter 10 possibilidades, tá? Olha que nós estamos aqui na posição desse 2. Bem aqui nós vamos ter uma letra. Teremos 26 possibilidades. E aqui nós temos um algarismo. Temos 10 possibilidades. O que nós vamos fazer com esses números? Isso mesmo, vamos multiplicar todos esses números. Então, agora é fazer 5 vezes 26, vezes 26, vezes 10, vezes 26, vezes 10 e vezes 1. 26 vezes 26 dá 676. Nós vamos multiplicar isso por 5. 10 vezes 26 dá 260. 260 vezes 10 dá 2.600. Agora, 5 vezes 676. 5 vezes 600 é 3.000. 5 vezes 70 é 350. Então, dá 3.350. 5 vezes 6, 30. 3.350. Mais 30, 3.380. Vezes 26, 2.600. Esse resultado vai terminar com 3 zeros. E nós vamos multiplicar 338 por 26. Podemos multiplicar por 20, depois multiplicamos por 6 e somamos. Isso aí vai dar a quantidade de 8.788 na realização da multiplicação. Então, nós temos aí como resposta a nossa letra B, que está aqui escondidinha no cantinho. Eu vou chegar aqui para cá, para que a gente possa analisar esse resultado. Então, tá aí um uso do princípio fundamental da contagem, com uma interpretação por base da figura, e quando essa figura não é dada, a gente tem que interpretarmos por si só, tá bom? Agora nós vamos para a nossa próxima questão. Chegamos nessa próxima questão, que também é sobre o princípio fundamental da contagem, tem um enunciado um pouco grande. Vamos para a leitura. Um painel de luzes foi instalado no jardim de um condomínio e chamou a atenção de um jovem morador, que, curioso, pegou o controle remoto para verificar as possibilidades de organização da iluminação. No controle, é possível escolher entre cores primárias, intensidade e feixe de luz, como indica a tabela. Olha a tabelinha que nós temos aí. 3 cores primárias, amarelo, vermelho e azul. A intensidade fraca, moderada e intensa. E o feixe de luz sendo contínuo ou itinerante, intermitente. Tá bem apagadinho aqui, tá ruim de ler. Intermitente. Bom, as cores primárias se obtém acionando um único botão entre um dos 3 botões. A intensidade acionando um único botão entre os 3 botões. E o feixe de luz acionando um único botão entre contínuo ou intermitente, um dos 2 botões. Há também a possibilidade de acionar apenas o botão, não acionando os demais botões, ou seja, não acionando esses botões. Quem são esses botões? A letra B, indicando a emissão de luz, ou a letra W, indicando que seja emitida uma luz prateada. Tá? A letra B, não emissão de luz. Bom, vou subir aqui para a gente terminar a nossa leitura. O jovem morador fez o teste com os botões e percebeu que poderiam ser acionados também 2 dos botões primárias para se obter cores secundárias e as possibilidades de organização das iluminação, ampliando essa possibilidade de organização da iluminação. O número total de possibilidades de iluminação é igual a... Bom, então vamos lá. Vamos pensar assim um exemplo. O que ele tem que fazer para ele fazer uma iluminação? Ele pode, primeiro,
decidir uma cor primária, ele pode decidir a intensidade dessa cor primária e pode decidir também o feixe de luz. Então, são 3 decisões. Ou, uma outra possibilidade seria ele acionar os outros 2 botões e não acionando os demais. Então, ele poderia acionar apenas um botão, que poderia ser o botão B ou o botão W, indicando que não vai emitir luz ou que a luz é prateada. E nós temos mais uma situação, mais um caso. Ele pode fazer uma cor primária, escolher 2 cores primárias para fazer uma cor secundária. Então, ele vai escolher 2 cores. Ele vai decidir a intensidade dessa cor também e vai decidir o feixe de luz. Então, essas são as possibilidades que nós temos, né, para ele poder fazer essa iluminação. Então, vamos contar quantas são. Nessa primeira situação, imagine você escolhendo uma das cores. Eu falar, vou lá e escolho o amarelo. Opa, escolho o amarelo. Eu tinha 3 possibilidades de cores para escolher. Eu escolhi o amarelo. Eu vou lá e escolho que a intensidade dessa cor eu quero que seja fraca. Eu tinha 3 possibilidades de escolher a intensidade. Eu escolhi a condição fraca. Eu vou lá e escolho que o feixe seja contínuo. Eu tinha 2 possibilidades, contínuo ou intermitente. Então, nessa situação, eu vejo que eu poderia escolher a cor primária de 3 maneiras, a intensidade de 3 maneiras e o feixe de luz de 2 maneiras, totalizando 18 possibilidades. Bom, se eu não quero apertar nenhum desses botões, eu tenho a escolha de apertar o botão B ou o botão W. Isso dá 2 possibilidades, né? Porque você tem 2 possibilidades para o único botão que você vai apertar. Agora vamos para as cores, escolher 2 cores. Então, assim, na questão de intensidade, ainda vamos ter 3 possibilidades. Você pode escolher qualquer uma da intensidade e no feixe de luz também 2 possibilidades. A grande questão é aqui agora, como que a gente vai escolher 2 cores? Então vejamos, eu vou lá, suponha, escolho o amarelo e depois eu escolho o vermelho. Eu vou lá e pinto, forma o nosso laranja. Aí suponha que você, em outra situação, escolha primeiro o vermelho e depois o amarelo. O que vai acontecer nesse caso? Né? Você não basicamente gerou isso daqui, mas quando a gente faz essas 2 escolhas das cores e mistura elas, nós não vamos gerar cores distintas. Nós geramos cores iguais. O que quer dizer isso? Quer dizer que independe se você tem uma ordem de escolher. Você poderia escolher amarelo e vermelho, ou vermelho e amarelo, e a cor gerada é a mesma. Então, pensando nessa situação, nós podemos ver que a primeira cor eu posso escolher de 3 maneiras, a segunda cor de 2 maneiras, mas quando a gente faz a multiplicação, nós temos 6 possibilidades. Só que essas 6 possibilidades, elas aparecem repetidas, né? Por que elas vão aparecer repetidas? Porque eu estou considerando escolher amarelo, vermelho e vermelho, amarelo, como sendo uma escolha distinta. Isso não é. Então, da mesma forma, vai acontecer com vermelho, azul, vermelho, e com amarelo, azul, amarelo. Então, essa contagem de 6 possibilidades aparece repetida. Isso quer dizer que aqui nós vamos ter que colocar a metade dessas quantidades, que é exatamente 6 dividido por 2, tá? Tirando essas repetições. Multiplicando isso aqui, vai totalizar 18 também. Então, quantos são os casos possíveis que nós temos para a iluminação? Nós temos os 18, com os 2 que dá 20, com esse 18 que dá 38. Então, a soma dessas possibilidades que nós encontramos, pegando esse número aqui, somando com esse, e o resultado, somando com esse, nós vamos encontrar o número 38, tá bom?
que é justamente a nossa resposta. Letra B. Beleza? Vamos seguir para a nossa próxima questão. Nós temos mais uma questão de princípio fundamental da contagem, que vai usar placa de carro. No Brasil, os veículos automotores mais antigos, com 4 rodas ou mais, são identificados com placas nas quais são gravados 7 dígitos, sendo 3 letras, seguindo de 4 algarismos arábicos. Por exemplo, e dar um exemplo para a gente, vamos copiar esse exemplo aqui. GAV 5613. Atualmente, os veículos novos são identificados com placas do chamado padrão Mercosul, que também utiliza 7 letras. A diferença é que, de acordo com esse padrão, o segundo algarismo, da esquerda para a direita, é substituído por uma das 26 letras do alfabeto português. Ou seja, esse algarismo aqui, ele é substituído por uma das 26 letras, que no caso aí do exemplo foi escolhida a letra M. Considerando que pode haver repetição dos dígitos, o número total de placas do padrão Mercosul que podem ser produzidas é... Bom, olha que bacana, né? O algarismo é substituído por uma das 26 letras do alfabeto. E as placas são usadas 3 letras seguidas, antigamente 3 letras seguidas de 4 números. Nós podemos repetir as letras, por mais que ele fala para a gente, né? Que aqui nós poderemos ter a repetição dos dígitos, mas também teremos a repetição das letras, porque ele fala que essa substituição se dá por uma das 26 letras. Então, com certeza, estamos repetindo letras, porque nós já usamos algumas letras. Então, vamos tomar as nossas decisões, que também aqui vão ser 7 decisões. Então, 7 tracinhos, tal como foi antes na primeira questão. A diferença é que nós não temos restrições em começar e terminar aqui. Então, nós temos aqui posição de letra, posição de letra, posição de letra, posição de algarismo, posição de letra, posição de algarismo, posição de algarismo. Temos 26 possibilidades aqui. Temos 10 possibilidades aqui, 26 aqui, 10 na penúltima e 10 na última. Lembrando que o alfabeto tem 26 letras e que os nossos algarismos vão de 0 a 9, totalizando 10 possibilidades. Princípio fundamental da contagem, vamos multiplicar isso tudo porque são decisões simultâneas e independentes. O que vai aparecer como resposta, quando a gente olha para essa situação, nós vamos ter o 26 à quarta, porque o 26 aparece multiplicando ele mesmo 4 vezes. A multiplicação ela é comutativa. Você pode multiplicar na ordem que você desejar. E vai aparecer 10 à terceira potência. Então, ficaria aqui um 10 ao cubo, multiplicando. Essa resposta não aparece. Então, a gente tem aqui a necessidade de interpretar esse resultado. Nós olhamos para os itens para marcar, vemos que aparece o 5, e aparece o 13, e aparece o 2. Então, vamos desmembrar esses membros aqui. Você sabe, você já deve até pensando aí na ideia, de escrever esse 26 como sendo 2 vezes 13, para que o 13 apareça. E escolheu 10, escreveu 10 como sendo 2 vezes 5, para que o 5 apareça. A propriedade de potência, a potência ela é democrática. Se você tem um produto dentro de um parênteses elevado ao mesmo expoente, cada termo do produto vai ser elevado a esse expoente. Isso quer dizer o quê? Nós vamos ter o 2 elevado à terceira, mas também vamos ter o 2 elevado à quarta. Esse mesmo fenômeno vai acontecer com 5, que vai ficar elevado à terceira, e com 13, que vai ficar elevado à quarta. Então, 5 elevado à terceira vezes 13 elevado à quarta. Você deve lembrar também que quando você multiplica potências que têm mesma base, como essa daqui e essa daqui, você pode conservar a base e somar os expoentes. Então, conservar significa manter, somar é fazer 3 mais 4. Isso vai estar multiplicando 5 ao cubo, e vai estar multiplicando o 13 à quarta.
3 mais 4 é 7, vai ficar 2 a sétima, vezes 5 ao cubo, vezes 13 a quarta. Então, nós temos uma expressão, digamos, fatorada, né? Porque o 2, o 5 e o 13 são números primos, e aparece aqui para a gente na letra B. Tá bom? Então, vamos seguindo para a nossa próxima questão. Beleza, estamos na questão 4. Um caixeiro viajante parte de uma cidade A com destino a uma cidade B. No trajeto, ele precisa passar uma única vez por 4 cidades antes do seu destino final. O número de maneiras possíveis que o caixeiro viajante o número de maneiras possíveis de o caixeiro viajante partir da cidade A e chegar à cidade B é. Então nós temos que sair de A, chegar até B. Mas aqui no meio do caminho tem algumas cidades. Vamos nomeá-las pela letra E, F, G e H. Então ele tem que sair de A e chegar para B passando por essas cidades, uma vez em cada uma delas. Então, uma maneira que ele tem que passar por uma dessas cidades é seguir essa sequência, F, G, H. Uma outra maneira seria ele fazer E, G, F, H. Note que aqui nós usamos um exemplo que gerou uma palavra porque nós nomeamos essas cidades por letras. Quando a gente pegou um novo exemplo, a gente obteve dessa palavra um anagrama. Os problemas de anagrama são problemas de permutação. Quando você obtém na sua interpretação anagrama, é porque você está num problema de permutação. A permutação aqui é formada por objetos que são distintos, né? Porque as letras não repetem. A letra A e a letra B estão fixas. Ele começa em A e termina em B. O que vai mudar é o trajeto central. Qualquer trajeto central diferente é um anagrama da palavra inicial que nós criamos aqui. Então, dentro das permutações de objetos distintos, nós calculamos essas permutações como n fatorial. Quem é n? N é o número de objetos a serem permutados, que para o nosso problema são 4 objetos, que são 4 letras. Então, a permutação de 4 objetos é 4 fatorial. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que totaliza 24. Tá bom? Letra A. Seguimos. Essa é uma questão que vai ser um pouco mais assim trabalhosa, porque ela vai ser de verdadeiro ou falso e acaba que são 5 itens e 5 problemas para a gente resolver. Uma escola identifica as cadeiras e as mesas das salas de aula com etiquetas alfanuméricas. A etiqueta de cada cadeira é composta por uma sequência de 2 vogais, escolhida entre as 5 possíveis, e de 4 algarismos, escolhidos entre 0, 1, 2, 3 e 4. São 5 possibilidades de escolha. A etiqueta de uma mesa, por sua vez, apresenta 2 consoantes, escolhidas entre as 10 primeiras consoantes do alfabeto, e 4 algarismos escolhidos entre 5, 6, 7, 8 e 9. Por exemplo, uma possível etiqueta para a cadeira é, vamos grifá-la aqui, AU1302, que usa, né, as 5 vogais, 2 vogais, e algarismos escolhidos entre esses daqui. E para a mesa, CD6787, que usa, né, uma das 10 primeiras, duas das 10 primeiras consoantes e os algarismos entre os números 5, 6, 7, 8 e 9. Com base nessas informações e em conhecimentos correlatos, marque verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Então vamos julgar cada um desses itens aí. Olha, o número de etiquetas distintas possíveis para as mesas, é o dobro do número de etiquetas distintas possíveis para as cadeiras. Quando ele fala etiquetas distintas, ele não está querendo dizer para a gente que a gente tem que usar os algarismos distintos ou que as letras são distintas, tá? Uma etiqueta distinta
é uma etiqueta que não repete dentro do conjunto de todas as etiquetas. Então, isso é bem tranquilo de calcular, a gente não tem que se preocupar. A ideia da distinta é quando se pede para usar os elementos distintos. Quando se pede para usar os elementos distintos, a gente está pensando que todos os elementos a gente não pode repetir eles, mas aqui nós podemos. Segundo o que foi nos dado, para a gente dar um exemplo de etiqueta, nós temos que tomar 6 decisões. Né? São 2 letras e 4 algarismos. Para o caso das cadeiras, serão 2 vogais e 4 algarismos escolhidos de 0 até 4. Então vamos lá. Primeiro tracinho indicando vogal, vogal, e os outros 4 tracinhos vão indicar os algarismos. Quantas vogais nós temos disponíveis? 5, né? De A, E, I, O, U. Posso usar a mesma vogal? Posso. Ele não fala que temos que usar vogais distintas. Quantos algarismos nós temos? 5 também. Por que 5? Porque nós podemos usar de 0 a 4. Qualquer um deles tem 5 possibilidades. Posso repetir? Também posso. Ele não menciona para a gente que tem que ser distintos. Então, aqui vai ser um produto do 5 por ele mesmo, 7 vezes. Então, dá uma potência. Agora, vamos pensar para o caso das mesas. Nós fizemos das cadeiras, agora fazemos para as mesas. Também 6 decisões. Só que agora podemos usar as 10 primeiras consoantes. Então, tem 10 possibilidades no primeiro, que são consoantes. Posso repetir, porque não é mencionado que eu tenho que usar consoantes distintas. E para os algarismos, eu tenho 10 possibilidades, que é usar os algarismos de 5 até 9. 10 não, perdão, 5 possibilidades. Bom, quando a gente multiplicar isso tudo, você vai notar, eu vou subir aqui um tiquinho, que vai aparecer exatamente 10 ao quadrado vezes 5 à quarta. O elemento que a gente está querendo justificar é o número de etiquetas para a mesa, que está sendo calculado aqui, é o dobro disso. Bom, da mesma forma que fizemos na questão anterior, nós podemos pensar no 10 como sendo 2 vezes 5. Isso quer dizer o quê? Que ao calcular 10 ao quadrado, vai ficar 2 vezes 5 elevado ao quadrado, que está sendo multiplicado por 5 à quarta. Bom, 2 ao quadrado vira 4, 5 ao quadrado vira 5 ao quadrado. E vamos multiplicar por 5 à quarta. Então, está virando 4 vezes 5 elevado à sexta potência, né? Porque nós podemos juntar esse expoente com esse expoente. Aí eu vou ter que fazer um conserto aqui, né? Que eu cometi um erro. Coloquei 5 elevado à sétima, mas na verdade é 5 elevado à sexta, né? Porque nós multiplicamos o 5 por ele mesmo 6 vezes. Bom, a menção é que essa quantidade deveria ser o dobro dessa. Para ser o dobro, qual número deveria estar multiplicando o 5 à sexta? Isso mesmo, o 2, né? Então, não é o 2 que está multiplicando o 5 à sexta. Na verdade, mesas representa para a gente em quantidade 4 vezes as cadeiras. Né? Fica até um caso engraçado. Mesa, 4 cadeiras, né? Não tem nada a ver essa correlação. Bom, então o primeiro item para a gente é falso. Né? Vamos escrever aqui um F de falso no primeiro item. O segundo item, o número de etiquetas distintas possíveis para as mesas com todas as letras distintas e com todos os algarismos distintos é igual a 210. Acho que nós conseguimos fazer nesse espaço, colocar as nossas 6 decisões que temos que tomar, lembrando que as 2 primeiras para a mesa de consoante e as 4 últimas de algarismo. Só que nós não podemos repetir as letras e nem os algarismos, porque ele fala que as letras são distintas. Nós temos 10 consoantes disponíveis, lembra que ele nos limita 10 consoantes do alfabeto, temos 9 para a segunda, temos 5 algarismos para o primeiro, 4 para o segundo algarismo, 3 para o terceiro, 2
para o quarto. Quer dizer que nós não estamos repetindo, né? Toda vez que eu escolho um algarismo, eu não posso usar ele mais. Se eu tenho 5 algarismos disponíveis, escolhi um, eu não posso usar ele mais, só sobra 4 possíveis. Então aqui vai ficar um produto desses números, vai ficar 90, que é 10 vezes 9, vezes 120, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. Será que isso é igual a 210? Não, né? Isso vai ser maior que 210. Então, essa aqui também é falsa. No terceiro item, o número de etiquetas distintas possíveis para as cadeiras com todas as letras distintas e com todos os algarismos distintos é igual a 2.400. Então, a mesma coisa, né? 6 decisões que nós temos que tomar. As duas primeiras decisões são vogais, né? Porque para as cadeiras usamos vogais. E as 4 últimas são algarismos. Lembrando que nós temos 5 vogais, temos 5 possibilidades para a primeira, mas eu não posso repetir a vogal, então sobra só 4. Nós temos 5 algarismos, podemos usar entre 0, 1, 2, 3 ou 4. Se você usar um desses algarismos, sobra 4. Dos 4, se você usar um, sobra 3. Dos 3, se você usar um, sobra 2. Então, vai aparecer 5 vezes 4, que é 20. E o produto 5 por 4 por 3 por 2 dá 120. Como 2 vezes 120 dá 240, com a presença do zero do 20, temos 2.400, então encontramos o primeiro item que é verdadeiro. No item D, o número de etiquetas distintas possíveis para as cadeiras, usando-se apenas vogais O e U, e com todos os algarismos distintos, é igual a 480. Bom, se a gente vai usar todos os algarismos distintos, vocês concordam comigo que essa conta que nós fizemos aqui em cima vai ser a mesma? Ou seja, o resultado aqui, quando eu penso nos 4 algarismos distintos, tem que aparecer aquele número 120 na multiplicação. É o mesmo processo de entendimento. O que vai mudar aqui é que nas vogais eu só vou poder usar O e U. Então, eu tenho duas possibilidades na primeira, uma para a segunda. Ou eu começo com O, ou começo com U. Se eu começar com O, eu tenho U. Se eu começar com U, eu tenho O. Né? Isso é o O, né, cara? Então, 2 vezes 120 totaliza para a gente 240. Então, essa aí é falsa. Não dá para nós o valor de 480. Tudo bem? E o último item agora, o número de etiquetas distintas possíveis para as mesas em que os algarismos são todos idênticos é igual a 500. Bom, eu vou apagar aqui essa conta, que a gente não vai precisar mais dela, tá? Caso você não anotou, queira anotar, você volta o vídeo aí para anotar ou tenta fazer depois sozinho, que é uma boa jogada. Então, no último item, nós temos que analisar a veracidade dele, 6 decisões. Lembrando que a gente está em mesa, né? Mesa nós usamos consoante, algarismo, 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 algarismo. Nós queremos etiquetas para as mesas em que os algarismos são todos idênticos. As consoantes podem repetir, né? Ele não fala para a gente que temos que usar consoantes distintas. Podemos repetir as consoantes. Temos 10 possibilidades. Agora, para os algarismos, vamos pensar assim: nós usamos os algarismos, no caso das mesas, esses algarismos. O primeiro algarismo, você tem 5 possibilidades de escolha. Pode escolher qualquer um dos 5. Aí suponha que eu vou lá e escolho, por exemplo, o 7. Então, para que todos sejam idênticos, os outros vão ter que ser todos iguais a 7. Então, só tem uma possibilidade em cada uma das outras escolhas, de escolher o que foi igual ao primeiro escolhido. Então, pelo princípio fundamental da contagem, teremos aí os 500 aparecendo, que 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 5 é 500, 500 multiplicado por 1 3 vezes dá 500.
Então, temos aí o valor verdadeiro. A sequência lógica que nós obtemos para a questão é: as duas primeiras são falsas, a próxima verdadeira, a próxima falsa e a próxima verdadeira. Tá bom? Beleza. É uma boa questão de fazer, tem algumas restrições e a gente trabalha muito bem essa questão do princípio fundamental da contagem. Nós estamos agora diante da nossa sexta questão, que diz assim: o grupo de estudantes Ana, Beto, Caio, Deise, Esther, Fábio e Gabriela foi assistir uma palestra no auditório da FATEC São Paulo e ocupou os lugares de uma fileira com exatamente 7 cadeiras, e são 7 pessoas, de modo que cada um dos rapazes sentou-se entre duas moças do grupo. Na situação descrita, o número de modos distintos que esse grupo poderia ocupar esses 7 lugares é. Então vamos escrever uma maneira de eles ocupar os 7 lugares? Então tem a Ana, temos a Daisy, temos a Esther e temos a Gabriela. São 4 meninas, 4 moças. E os rapazes? Tem o Beto, tem o Caio e tem o Fábio. Então veja só, né? Se você colocar moça primeiro para depois vir um rapaz, a gente vai conseguir colocar um rapaz intercalado com uma moça, né? Aqui no meio nós estamos com os rapazes. Esse aqui já está meio cambaleado. E aqui estamos com as moças, né? Aí as moças, no meio é um rapaz intercalado entre as moças. Se a gente começar com o rapaz, suponha, né? Aqui a gente começa com o rapaz, eu acabei desenhando de cabelo longo. O que vai acontecer é que eu vou ter que apagar aqui uma moça, né? E eu vou ter o quê? Que colocar essa moça, vou ter que apagar um rapaz, né? Deixa eu apagar aqui esse camaradinho aqui. Ele veio aqui para frente, que é o Fábio. Então, vou ter duas moças intercaladas, né? Duas moças intercaladas não, perdão, duas moças juntas. Eu não quero que isso ocorra. Então, nós não podemos começar com um rapaz. Necessariamente, a nossa configuração é essa. A gente tem que começar com uma moça. Isso quer dizer que as moças, elas têm posições definidas. E se você olhar para as letras dos nomes das moças, isso gera para a gente uma palavra de 4 letras com posições definidas. Qualquer outro exemplo que eu for dar em relação ao que eu mencionei aqui, só vai permutar essas letras de lugar. Isso quer dizer que a gente está diante de uma palavra e diante de um problema de anagrama. Problema de anagrama, estamos careca de saber que resolvemos via permutação. Permutação de quantos objetos? 4. Eles são distintos? São distintos. 4 fatorial, 24. Só que, né, as meninas, os meninos também podem permutar entre si, né? E eles têm 3 fatorial maneiras de permutar. Então, olhando para essa configuração, né, acabou que apareceu aqui 4 possibilidades para meninas, 3, 2 e 1. E entre essas possibilidades, as dos meninos, 3, 2, 1. Quando a gente multiplica isso tudo, está aparecendo 4 fatorial, que são os números de preto, está aparecendo 3 fatorial, que são os números de verde, está aparecendo 24 vezes 6, então, que é 144, que dá a nossa letra A. Obrigado, vamos seguindo. Próxima questão diz assim: um entregador de aplicativo leva uma encomenda de um ponto inicial P até um ponto final Q, obrigatoriamente passando por um ponto de coleta intermediário C. A malha quadriculada abaixo apresenta as ruas de um bairro onde os deslocamentos permitidos são apenas para a direita ou para cima. Considere as seguintes coordenadas: coluna linha, na malha do plano cartesiano, o ponto 00, o ponto C23 e o ponto Q54. Quantos trajetos diferentes o entregador pode realizar para ir de P até Q
passando obrigatoriamente por C. Bom, você consegue enxergar uma malha quadriculada aí? Não, né? Gostaria que você, então, fechasse os seus olhos neste momento. Agora abre. Tá aí a malha quadriculada apareceu, né? Vamos desenhar uma espécie de plano cartesiano. Aqui seria, digamos, o nosso eixo X, aqui o nosso eixo Y. Então, ele fala para a gente que a gente tem a origem, que vai representar o ponto P, que é o 0, 0. E nós temos o ponto C de coordenada 2, 3. Então, nós andamos aqui, ó, uma unidade, duas, subimos 3. Está aqui o ponto 2, 3, que é o ponto C. E nós vamos ter também, tá? Deixa eu pegar esse aqui, subir um pouquinho. Nós vamos ter também o ponto Q, de coordenadas 5 e 4. Então, é 5 para X, 3, 4, 5, 4 para Y. Vai dar bem aqui, ó, onde aqui nós estamos com o valor 4. Aqui é o ponto Q. Então, a gente vai pensar em quantos caminhos nós temos que chega até Q, até C, e depois quantos caminhos que chega até P. Então, veja só, né? Eu vou pensar junto com vocês nesses caminhos. De C até P, C até Q, perdão, nós temos esse caminho, é uma possibilidade. Nós temos esse caminho, outra possibilidade. Já foram duas. Nós temos esse caminho, já foram três, né? E nós temos esse caminho, foram quatro. Então, nós temos aí 4 maneiras, né, de você ir de C até P. Lembrando que os movimentos que ele faz é somente para a direita e para cima. Então, vamos escrever isso aqui. De C até P, até Q, nós temos 4 caminhos. Agora, eu vou pensar indo de P até C. Bem, aí, dentro da proposta do vídeo, a gente está vendo o princípio fundamental da contagem e permutação de elementos distintos. Para eu chegar de P até C, existe um caminho mais rápido de calcular, que é a permutação com elementos repetidos. Eu vou fazer isso depois. Mas para fixar a ideia de princípio fundamental da contagem, eu vou fazer isso contando os caminhos, já que é uma quantidade pouca de caminhos. Então, vamos pensar comigo o seguinte. Ó. Se você for daqui para chegar aqui, você vai estar olhando para essa figurinha aqui, que é o mesmo desenho dessa figura. Então, chegar até aqui, você tem 4 maneiras diferentes de fazer isso, porque a geometria do desenho é o mesmo. E os movimentos serão iguais. Bom, então, para você chegar aqui e ir para cá, você vai ter 4 caminhos. Vamos anotar este valor aqui. Agora, vamos pensar nos outros caminhos que nós temos, que não são esses. Nós podemos ir reto aqui, depois subir um caminho, que não é um dos 4 que nós contamos. Nós podemos ir aqui, subir, virar, subir, mais um caminho, totalizando agora 6. E nós podemos vir aqui, subir, vir aqui e subir mais um caminho, totalizando 7. Esse caminho aqui, que seria você subir aqui e voltar para cá, esse L primeiro que fizemos já está contado nesses 4. Então, nós conseguimos, nessa configuração que fizemos por agora, 3 caminhos distintos. Mas existem mais outros caminhos. Quem seriam esses caminhos?
seria o que você sobe e vai lá para outra, que nós não contamos esse caminho, tá? Que vem aqui subindo nessa vertical e indo lá para a última. Então, nós temos essa possibilidade, um caminho. Nós temos essa possibilidade, que não foi contada, mais um caminho. E temos essa daqui. Mais um caminho, totalizando 3 caminhos. O outro caminho possível seria fazer esse, mas esse já foi contado lá naqueles 4 iniciais. Então, essa contagem gerou só mais 3 caminhos distintos dos demais. Quando a gente soma aqui, nós temos 10 caminhos, ou seja, nós possuímos agora, encontramos 10 formas distintas de você ir de P até C. Isso quer dizer que, né, de P até C, você consegue fazer isso por 10 caminhos. Bem, só que você já imagina que cada um desses 10 caminhos que nós temos, escolhendo um deles, nós temos 4 formas distintas de chegar até Q. Então, para cada um dos 10, eu tenho 4 maneiras. Multiplicando esses dois, nós temos 40 formas distintas de sair de P e chegar até Q, passando exatamente por C. Tá bom? Então, essa é uma maneira, usando o princípio fundamental da contagem, a contagem desses caminhos, que pela quantidade poucas de caminhos a gente consegue fazer. Tá? É lógico, tem um pouco mais de atenção, tem um pouco mais de concentração, mas é possível. É aquilo que eu gosto de dizer, o princípio fundamental da contagem é a base de tudo. Todos os problemas de análise combinatória consigo resolver usando o princípio fundamental da contagem. É lógico que quanto mais ferramentas eu tiver, melhor fica na hora de manusear os problemas. Bom, como ficaria assim, pelo menos este caminho que nós fizemos agora, para chegar nessa contagem de 10 de uma maneira mais rápida? Bom, veja só. Nós temos caminhos que são para cima, para a direita, para cima, para cima. Então, a sequência que você vê, C, D, D, C, C, é uma palavra que tem 5 letras e 3 letras repetem, né? Nós temos a repetição da letra C 3 vezes e temos a repetição da letra D 2 vezes. Se eu for dar um outro exemplo, nessa circunstância, eu poderia fazer o seguinte movimento, vou fazê-lo aqui de amarelo, que seria fazer direita, direita, depois cima, cima, 3 vezes. Essa sequência, direita, direita, cima, 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 é uma nova palavra, que é um anagrama dessa primeira palavra aí. Nós temos um problema de anagrama. Só que agora, esse anagrama possui repetição de letras, né? Então, a gente não usa mais só a permutação do n fatorial. Nós temos que levar em consideração o fatorial das repetições que aparecem. Então, nós temos aí n fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial e todos os fatoriais que necessariamente poderiam ocorrer de aparecer. Nós vamos permutar quantas letras nesse caso? 5 letras. Então, ficaria 5 fatorial. Tem a repetição de alguma letra? Tem. A letra C repete 3 vezes. Então, vai ter que ter um 3 fatorial com o objetivo de tirar os caminhos repetidos. Tem mais letra que repete? Tem. A letra D repete 2 vezes. Então, também tem que ter um 2 fatorial aqui. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, e vezes 2, vezes 1, que é justamente o 3 fatorial. Que nós vamos dividir por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Professor, eu posso simplificar 3 fatorial com 3 fatorial? Pode. Ajuda bastante fazer essa simplificação. O que sobra? 5 vezes 4, que é 20, dividido por 2 fatorial, que é 2, que totaliza 10 caminhos
como nós já sabíamos aí, tá bom? Então, é uma maneira de você calcular esses caminhos, também poderia ser feito de C para Q, usando essa mesma ideia. Fechou? Agora nós vamos para a nossa próxima questão. Bem, essa é a nossa última questão, tá? A última questão da lista, que diz assim: uma empresa precisa formar uma comissão com cargos distintos, de 4 funcionários, para organizar a festa de fim de ano, escolhido dentre os 10 funcionários disponíveis do setor. A equipe técnica da empresa estabeleceu as seguintes regras para a composição e a organização dos cargos na comissão. O gerente do setor deve obrigatoriamente ocupar a posição de coordenador da comissão. Um dos estagiários deve obrigatoriamente estar entre os 4 membros escolhidos. Nenhum dos 3 técnicos de manutenção do setor poderá participar desta comissão. A partir dessas informações, qual é o número de configurações possíveis para a escolha e a organização dessa comissão? Bom, nós temos 4 decisões para tomar. São 4 cargos, né? Esses cargos são distintos, né? Interessante essa fala. Quando os cargos são distintos, as escolhas são escolhas que guardam as suas posições. A gente tem uma ordem que ela é relevante, né? Essa questão de ordem e não ordem em problemas de análise combinatória, eu não sou muito fã. Se você passar a olhar os problemas de análise combinatória com problemas de permutação, você vai ver que essas coisas são todas ordenadas, na verdade. E o que não é ordenado, assim, é porque são elementos repetidos, tal como a permutação de elementos repetidos. Então, eu tenho uma possibilidade que eu tenho que utilizar, que é o gerente, né, que ele vai estar na coordenação. Dos 10 funcionários, nós já tiramos um, sobraram 9. Só que os técnicos de manutenção, eles não podem participar, sobraram 6. A questão não menciona para a gente assim, a quantidade que tem de estagiários. Nós devemos usar pelo menos um estagiário. Então, poderia ocorrer algumas condições, tá? Pensa só, desses 6 aqui, pelo menos um deles é estagiário. Bem? Então, assim, suponha que nós tenhamos um estagiário somente. Então, teria uma possibilidade aqui. E desses 6, eu tirei um estagiário, sobraram 5 funcionários de outros cargos. Ficaria aqui 5 vezes 4, que é uma possibilidade. Nós teríamos 20 possibilidades no total. Mas poderia acontecer de ter 2 estagiários. A gente não sabe, é uma questão muito aberta em relação a isso. Então, eu teria a vaga do coordenador garantida, só que agora a gente está supondo que desses 6 aqui, 2 são estagiários, quer dizer que agora eu tiro 2 aí de dentro. Eu tenho 2 possibilidades aqui, né? Ter pelo menos um estagiário quer dizer que você pode usar 2 estagiários, pode usar 3 estagiários, pode usar todos os estagiários. Então, aqui vai sobrar 5 possibilidades, né? Porque dessas 6 eu utilizei um dos estagiários e aqui eu tenho 4. Agora, na multiplicação, nós vamos ter 40 possibilidades. Uma segunda situação, né, que nós poderíamos ter é que uma terceira situação que na coordenação nós já temos fixo, só que agora a gente tem 3 estagiários desses 6 funcionários. Se tiver 3 estagiários, são 3 possibilidades aqui. Você vai usar uma das 3. Mas ter pelo menos, tá? Ter pelo menos um estagiário, um deles deve estar obrigatoriamente a ter pelo menos um, pode ter ser todos estagiários. Então, desses 6 aqui, eu usei um dos estagiários, sobraram 5 na posição seguinte, 4 na posição seguinte. Isso vai dar 5 vezes 4 vezes 3. Então, vai ficar 60. E se você notar aqui, a gente vai ter um padrão, né? Porque a hora a gente vai pensar em ter 4 estagiários,
Ora, a gente vai pensar em ter 5 estagiários. E ora, a gente vai pensar em que os 6, todos eles são estagiários. E para cada uma dessas combinações que nós estamos tomando, o que está acontecendo com os resultados essenciais dessas multiplicações? Eles estão aumentando, né? De 20 em 20. Então, quantos casos ainda falta eu analisar? Falta eu analisar o caso em que tem 4 estagiários, mas pelo padrão de conta, 4 estagiários vai dar quanto? 80, né? Falta o caso de eu analisar 5 estagiários, mas pelo padrão de conta, vai dar quanto? 100. Falta o caso de eu analisar 6 estagiários, que pelo padrão de conta vai dar 120. Então, a gente tem a seguinte situação. Se desses 6 funcionários restantes, nós sabemos que pelo menos um é estagiário, com um estagiário, nós temos 20 possibilidades. Com 2 estagiários, nós temos 40. Com 3 estagiários, nós temos 60. Com 4 estagiários, nós vamos ter 80. Com 5 estagiários, nós vamos ter 100. Com 6 estagiários, nós vamos ter 120 possibilidades. Então, essas aqui são as possibilidades que nós temos para a situação a depender da quantidade de estagiários que nós temos. Tá bom? Então, esse é o probleminha que nós resolvemos. Ele não vai ter uma solução finita, né? O número de configurações possíveis para a escolha são essas, tá? 20, 40, 60, 80, 100 e 120. Essas configurações vai depender da quantidade de funcionários. É uma questão que ela é um pouco mais trabalhosa, mas se a gente soubesse a priori quantos estagiários existem, ela se tornaria uma questão trivial de ser feita. Tá bom? Então, obrigado, tá? Pela sua participação até aqui. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e valorize o canal Matemática Trivial.